Bom, vamos aí então a mais uma aula irada nesse nosso curso intensivo, aquela reta final, aquele momento que você vai dar a pegada e revisar aí, né, em pouco tempo, tudo, pelo menos o principal que você precisa saber para o dia da sua prova. E hoje, clima do Brasil. Bom, você viu na nossa aula anterior os fatores climáticos, a atmosfera, e agora eu vou dar uma dica que é muito importante e vai te ajudar. Preste bem atenção, vem comigo, hein? Aqui nós temos, claro, o clima do Brasil, localizando o Brasil, né? Se você perceber nesse nosso globo aqui. E aí, você tendo essa noção das zonas climáticas, isso vai te ajudar a, por exemplo, responder qual é o clima da Europa, qual é o clima dos Estados Unidos, qual é o clima da Austrália e assim por diante. Entender zona climática te salva, né? Possivelmente aí de alguma pegadinha, né? Pelo menos vai te ajudar a poder, na hora de responder, de eliminar as questões. Opa, essa não pode ser, essa não pode ser, é essa aqui. Olha como é fácil. Então aqui nós temos a região de baixa latitude, região que fica entre os trópicos. Então entre os trópicos, se o país, a cidade está ali, o clima é um clima tropical. Entre os trópicos é um clima tropical. Claro que ele pode variar para tropical semiárido, até árido, né, desértico, dependendo da região. Um frio de montanha, se a montanha continua naquela região, mas de um modo geral é o tropical. Tropical semiúmido, tropical litorâneo, né, tropical semiárido, tropical de altitude. O clima é o tropical. Qual é o clima predominante do Brasil? Muito bem, é o clima tropical, porque a maior parte do Brasil está entre os trópicos, tá? Então, aqui, né, média latitude é a zona temperada. Aí eu te pergunto, qual é o clima da Europa? Muito bem, é o clima temperado. Qual é o clima predominante dos Estados Unidos? Muito bem, é o clima temperado. Então, sabendo isso, vai te ajudar bastante. E aqui a zona polar, que são os climas polares. Maior parte do Brasil, entre os trópicos, então é o clima tropical. Pessoal do sul do Brasil aí, né? Metade do Paraná para baixo. Qual é o clima? É o tropical? Muito bem, não pode ser o tropical. Não está entre os trópicos. Então está abaixo do trópico. Quando eu estou embaixo do solo, eu estou no subsolo. Quando eu estou embaixo do trópico, é o... Isso aí, subtropical. Deu para entender? Ótimo. Então aqui está o Brasil. A maior parte de 0 até 23 graus, né? Um pouquinho acima, porque o Brasil é cortado, né, pela linha do Equador. Então, mas tudo isso aqui, ó, é clima tropical. E aqui é o clima subtropical, tá? Então nós botamos aqui para vocês, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são 6 grandes grupos climáticos do Brasil. Beleza? Então olha aqui. O 1. Isso, o 1 é o clima equatorial. Então aqui, ó, grande parte da região norte é o clima equatorial. O 2. O 2 é o clima tropical semiárido. Então, tropical semiárido é um clima que pega onde, Marcelo? Pega a região, principalmente do sertão e do agreste nordestino, tá? O 3 é pelo litoral, né? Até aqui embaixo é o tropical litorâneo. O 4, da parte central do Brasil, e pega até um pouquinho lá da região norte, que é em Roraima, que é o clima tropical semiúmido. Beleza? Tropical semiúmido. O 5, né, região mais elevada ali do sudeste do Brasil, né, que é o tropical de altitude, tá? E o 6, né, como falei, metade do Paraná para baixo, é o clima subtropical. Então aí é a localização. Calma lá que a gente vai falar de cada clima para vocês e vamos ali, claro que preenchendo ali para você exatamente, tá? Todas essas informações. Vem comigo então, vamos lá. Primeiro o clima equatorial lá, ó. Eu pintei aqui para você, ó, o clima equatorial, maior parte da região norte do Brasil. Então, pensa comigo, vamos associar fator climático. Linha do Equador, ele é um clima quente, ele é um clima megatérmico, mesotérmico ou microtérmico? Muito bem, ele é um clima quente, chamado de megatérmico, então é um clima quente. É quente o ano inteiro. Isso aqui, ó, é um climograma, é um gráfico que mostra, né, o clima de uma determinada região. Então tu vê que a temperatura, ó, sempre lá acima de 23 graus, 24 graus, é um clima média, é um clima quente pra caramba, né? Então ele é quente. Nessa região da Amazônia tem muita água? Tem. Então é um clima quente e úmido, tá? Então o clima tem, ó, quente e úmido, beleza?
Olha o gráfico, a temperatura ela muda muito assim ou ela tem pouca oscilação? Tem pouca oscilação porque tem muita água, muita vegetação e elas acabam equilibrando, recebem, seguram o calor e vão soltando esse calor, dando um equilíbrio, tendo assim pouca variação de temperatura, pouca amplitude térmica. E a chuva também aqui é muito alta. Nessa região chove, galera, mais ou menos, né? Botar aqui, ó, 2.500 milímetros por ano. É o clima que mais chove, o clima que mais chove do Brasil. Dá ver que as barras de chuva lá em cima, né? Tem mês que chove mais de 300 milímetros, é muita chuva, tá? Isso aqui eu botei algo bem aprofundado para você, que é a classificação climática de Köppen. A gente convida para você ir no canal aí, Geografia Irada do YouTube. A gente tem uma aula lá, classificação climática de Köppen e Geiger, né? Que fala um pouquinho sobre isso. Isso é algo mais aprofundado, é raro aparecer, mas a gente sabendo, tem muita gente que acaba não entendendo, né? E quando cai, a galera erra, a gente botou. Então o Köppen, né, ele foi lá um meteorologista, um geógrafo, né, que vai fazer essa classificação e botou as letrinhas. Cada letra tem uma característica. O A é um clima megatérmico, tá? Que não é árido. Então a letra A, aqui é megatérmico, é sempre quente, é árido? Não, então a letra A simboliza ele. E o F simboliza que ele é úmido o ano inteiro. Então esse clima equatorial é o clima, na classificação de Köppen, AF. Isso é um detalhezinho a mais para você que vai diferenciar da galera geral aí que estuda em outra plataforma, tá? Porque é um conteúdo difícil, mas a gente aqui acaba disponibilizando isso para vocês. Entendeu? Nesse clima aqui, ó, se eu falar de fatores climáticos além da distância do Equador, que é a latitude como grande fator climático, um outro fator climático, aqui eu tenho a formação de uma massa de ar, a massa equatorial continental, que influencia bem o clima da região e leva até essa umidade para outras regiões. Aí vem o termo rios voadores, né? Não é um rio que está lá em cima, mas essa umidade que é gerada e é propagada, né, muito através dessas correntes aí de ar que vem dessa umidade produzida dentro da Amazônia através da massa equatorial continental. Próximo clima é o 2. O 2 nós destacamos para vocês aqui, ó, que é o tropical semiárido. Semiárido, ele não é árido, ele é semi, ou seja, ele tem uma estação chuvosa e depois uma longa seca. Então ele é semiárido. Ele está presente nas regiões, né, que a gente chama de sub-regiões, que é o Agreste e o sertão nordestino principalmente, tá? Ali nós temos um grande fator climático que seria, além da latitude, né? Nós temos a barreira, o relevo, que impede a passagem da umidade do mar do litoral, tornando essa área aqui, né, metade do Agreste e do sertão, uma área seca, uma área árida, uma área semiárida na verdade, porque tem um pequeno período de chuva, que é no verão deles lá, né, que vem essa umidade da Amazônia, que está muito forte, e chega também a jogar um pouquinho de chuva para aquela área, tá? Tem um clima quente, megatérmico e seco. Também tem pouca variação de temperatura, ali, né, não tem assim, é quente pra caramba. E a chuva, ela é pouca chuva. A chuva média aqui, ela vai ser de 250 a 750 milímetros. É o único clima, repito, que chove menos de 1.000 milímetros. É o único. Todos os demais climas vão chover mais do que isso, beleza? Então essa é uma característica importante para você. É uma área que a gente chama de polígonos das secas. É uma área com baixa pluviosidade, tá? Na classificação de Köppen a gente classifica como BSH, né? O B, que é um clima árido ou semiárido, o S, que ele é seco, beleza? E o H ali, que é essa condição climática, né, que vai ter ali uma amplitude não tão grande assim como uma área de clima desértico, tá? O clima desértico tem a maior. Mas novamente a gente vai indicar para você ver a nossa aula de Köppen. O principal é o geralzão do clima. Aquilo ali é aquele upzinho a mais. Chegamos no nosso clima 3, que é o tropical litorâneo, tá? O tropical litorâneo 3 vai do litoral lá, né? Pega lá pelo litoral do Brasil, aqui, né? Até ali o trópico de Capricórnio. Ele é um clima, se você olhar aqui, ó, olha para aqui para os dois, é a mesma característica. É um clima quente e úmido, pouca variação de temperatura e boa média pluviométrica. Calor, próximo ao Equador. A umidade do oceano, tropical, né?
litorâneo, quente e úmido. Tá, Marcelo, a F também? Sim. Eu falei que é a mesma característica, a diferença básica é a quantidade. Aqui, como é mais próximo ao Equador, a temperatura média vai estar lá na faixa de 24, 25, 26 graus, a média. E a chuva 2.500 até mais. E aqui não, aqui a chuva vai ser inferior a 2.000 e a temperatura média na faixa de 23, 24 graus, um pouco abaixo dos 26 do equatorial. Mas também é AF, né? Um clima que recebe o efeito da latitude e muito da massa tropical atlântica, que é a massa que vem do litoral, né? E tanto a massa equatorial atlântica, as duas quentes, gerando muita frente quente para essa área, beleza? Chegamos no tropical semiúmido. O tropical semiúmido, principalmente na parte central do Brasil, lá, ó, parte central do Brasil e partezinha lá da região, né, norte do Brasil, Roraima, lá tem parte do seu clima semiúmido. Ó, semiárido, semiúmido, inverte. Aqui ele tem uma estação de chuva e o resto seca. Aqui é o contrário. Ele tem uma estação seca e o resto chuva. Marcelo, é quente? Pra caramba. É um clima mega térmico, é um clima quente o ano inteiro. Só que ele é um clima que a gente chama de duas estações. Ele é um clima quente com duas estações. Como assim duas estações? Olha aqui, é a estação chuvosa e a estação seca, sendo que a seca é no inverno. Então é um clima semiúmido que tem seca no inverno, tá? A classificação de Köppen, A é um clima tropical e o W simboliza isso, seca no inverno. Pô, Marcelo, por que não chove no inverno? Veja como é fácil. Então nós temos essa redução da chuva no inverno, principalmente devido a essa massa de ar equatorial, lá da Amazônia. Sim, aquela mesma. Então o que acontece? No verão, né, ou nas demais estações do ano, aí, menos no inverno, ela vai conseguir atuar e levando assim a chuva para várias regiões. Porém, chega no inverno, ela perde as suas forças e aí vai gerar essa estiagem, galera. Viu? Como é fácil? Mumu pra ti, né? E vamos agora ao clima, então. Esses dois climas, os próximos, eles não são climas megatérmicos. Dos 6 grandes tipos climáticos do Brasil, esses 4 sim são sempre quente, megatérmico, e esses 2 são mesotérmicos, ou seja, eles não são quente o ano inteiro. Eles têm um momento do verão quente, depois o inverno frio, a primavera e o outono mais ameno. Então esse clima é o tropical de altitude. Olha que interessante, sua temperatura quente, frio no inverno, primeiro verão, a primavera vai aquecendo e quente lá no final do ano, que é verão, onde começa o verão. Então ele tem, uma mudança, uma amplitude térmica anual. Aqui não tem, e aqui sim eu posso botar que tem amplitude térmica anual. Esse clima, ele é, claro, ele é marcado mesotérmico, o tropical, né, de altitude, da parte elevada ali do sudeste do Brasil, do centro-oeste do Brasil. Ele é um clima que tem um inverno seco, a mesma coisa aqui, ó. Também pela diminuição dessa massa equatorial, nós temos essa estiagem no inverno. Então, mesotérmico com 2 estações, seca no inverno e amplitude térmica, né? Porque é mesotérmico, então tem amplitude. Quando é megatérmico, não tem, tá? Olha aqui que legal também, ó. Marcelo, Köppen C. Até agora nós trabalhamos com A, dos climas que não são, né, semiárido, árido, e esse aqui B para quem é semiárido. Nos climas mesotérmicos, a letra que simboliza é C, ó, CWA, CFA. O W, como é que é mesmo? Seca no inverno. E o Azinho, ou B, ele está referenciado a um clima, né, que está nessa área mesotérmica, que tem uma diferença devido ao relevo. Então aqui eu botei para ti, ó, olha o relevo. Nas áreas baixas, CWA. O A e o B do final é A, verão quente, e o B, verão brando ou ameno. Nós estamos indo muito mais além, é o diferencial para ti. Chegamos para... tá um detalhe, né? Aqui, além da latitude, nós temos a altitude como principal fator climático. Nesse, que é o nosso último clima, que é o subtropical, né, abaixo do trópico, ele também é um clima mesotérmico. Olha lá a temperatura. Opa, ficou frio, opa, ficou quente. Oscilação, então também tem amplitude térmica anual. Beleza? Só que esse clima aqui, no caso, ele é mesotérmico úmido, ou seja, chove o ano inteiro, ó.
As chuvas são bem distribuídas, então ele é úmido. Aquele é 2 estações, esse não. Esse é mesotérmico úmido, né? Com variação e boa média de chuva. Aqui nós temos como principais fatores de atuação a latitude, né? A massa de ar também polar vai afetar bastante essa região, deixando esse clima um pouco mais frio. Aqui em Köppen, nós vamos dividir em 2 áreas. Novamente aqui, ó, nas áreas superiores, CFB, e nas áreas inferiores, CFA. C, mesotérmico. F, menos F lá, ó, úmido o ano inteiro. O A, baixo de 600 metros, verão quente. E o B, verão ameno. Esse clima subtropical é onde, né, são registradas as temperaturas mais baixas do Brasil, onde é comum a geada, onde é comum, claro, dias bem frios, porém não é comum muito a neve no Brasil, porque para ter a neve, nós vimos na aula anterior, tem que ter combinação da temperatura baixa com a umidade, e aí claro que vai dificultar um pouco mais. Beleza? Então esse aqui é uma revisão zona para ti dos climas do Brasil, para ajudar você, debulha a fazer exercício, acreditar, dúvida, manda aí a plataforma. Esse curso é aquele curso tiro rápido para você agora na reta final rever algumas informações, porque é muita informação para você em várias disciplinas, e aqui você vai direto lá para poder conseguir gabaritar. Espero que tenha gostado aí, manda dúvida, vamos lá, sintetizado para ti em pouco tempo aí, 20 minutos, e tu vai conseguir. Vejo você na nossa próxima aula.